momento, Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de abril, tem a participação de um grande amigo, estimado por toda a família, o pastor Israel Matos. Ele tem formação teológica no Seminário Teológico Batista do Nordeste, formação missionária pelo CIEM, é pastor presidente da Igreja Batista em Pampalona e pastor interino da Igreja Batista Manancial em Feira de Santana, Bahia. E o bate-papo de hoje tem como tema melhorados, mas não transformados. Mas antes de entrar no tema, o querido pastor Israel dará suas palavras iniciais. Quero mais uma vez agradecer à família Galvão por essa oportunidade de estarmos juntos novamente nesse bate-papo. Família também que é muito estimada por nossa família. Um presente de Deus conhecê-los e poder conviver um pouco. E mesmo à distância, a gente ainda se comunicar e ainda refletir algumas coisas juntos. Sim. Que Deus possa, assim, continuar nos abençoando nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Sim. Pastor Israel sabe que a recíproca, ela é verdadeira. Eles também, ele e a família, são presentes de Deus em nossas vidas e louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês sabem disso, né? Amém. Mas vamos lá para a primeira questão, a gente vai tratar aqui. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 ao 32, nós observamos o paralelo da vida sem Cristo e com Cristo. E a conclusão é que aquele que conhece as verdades do Evangelho do Senhor Jesus não é simplesmente melhorado, mas transformado no seu modo de ser. Fala pra gente, pastor Israel, dessa característica do Evangelho que é transformar, que alguns entendem como simplesmente melhorar. Querida irmã Néria e telespectadora, eu gostaria de dizer que, assim, talvez o grande problema dessa visão um pouco equivocada é a não compreensão da palavra de Deus, daquilo que está revelado lá no Novo Testamento, já a partir de Jesus, falando para Nicodemos que o ser humano ele precisa nascer de novo, pois ele está separado de Deus, como falou o apóstolo Paulo, por causa do pecado. Todos pecaram e assim estão destituídos, separados da presença ou glória de Deus. E é necessário assim o homem aceitar esse Jesus Cristo para obter essa nova vida, esse novo ser, fazer com que a velha natureza vá sendo deixada para trás e a nova natureza, a partir de Cristo e da habitação do Espírito Santo nele, possa assim conduzir a uma nova vida, a uma nova realidade. O apóstolo Paulo ele vai destacar muito bem a questão daqueles cristãos na cidade de Éfeso que não deveriam ter a mesma vida ou continuar vivendo a mesma vida dos pagãos, dos gentios, mas sim uma nova vida a partir dessa caminhada com Cristo Jesus. Inclusive ele vai utilizar a expressão se despir do velho homem e se vestir do novo. É interessante que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele trabalha muito essa questão da natureza, né, pecadora do homem, esse velho homem que ainda está em nós e precisa ser mortificado a cada dia, né, como ele trabalha muito bem lá no livro de Gálatas, falando às igrejas da região da Galácia, em mortificar esse velho homem. Aqui em Éfeso, ele fala para a igreja para que ele se dispa, deixe para trás, remova essa natureza, esse ser antigo que vivia segundo um padrão, um curso da mentalidade vigente da sociedade, para que viva essa nova caminhada cristã. E a dificuldade, e a gente pode ver em outros textos, é justamente as pessoas não compreenderem que elas se tornaram, se aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma nova criação, uma nova criatura, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, verso 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. Ou
coisas novas estão aparecendo ou devem aparecer. E é nessa dinâmica de compreensão que é possível, então, viver essa nova vida nessa dimensão de transformação dia a dia e não de melhoramento. É interessante, irmã Nédia, que a gente, ao ver alguns testemunhos, principalmente de artistas, cantores, a gente percebe que não houve a questão principal para o começo da salvação, que era arrependimento. E quando eles dão os testemunhos, quando se fala da velha vida, antiga vida, eles falam sem arrependimento nenhum, como se aquilo fosse, aquilo fez parte da minha vida e por isso que eu cheguei até aqui, né? Então, assim, não houve arrependimento e não há arrependimento da nova vida, então não houve transformação, nova criação, regeneração. A partir daí, a pessoa tenta ir melhorando a partir de uma religiosidade diferente. Em vez de conversão, há um convencimento de que Jesus ele é o Senhor, ele é o Salvador, e de que a religião evangélica ela é boa, tem coisas boas, então troca a religiosidade pela religião nova cristã na sua visão ou na sua cosmovisão, sem transformação. Por isso, buscam um melhoramento que é impossível conseguir, porque a velha natureza continua controlando, dominando a vida da pessoa por completo. Então, o apóstolo Paulo vai destacar também no texto essa caminhada dessa vida antiga, né, que ela é totalmente descontrolada no sentido de uma mente impura, devassa, literalmente, corrompida com tudo que a natureza pecadora deseja, gosta e se satisfaz com ela, e não a natureza criada através da regeneração do Filho de Deus, Cristo Jesus, mediante a entrada do Espírito Santo na nossa vida. E há realmente uma confusão muito grande, e a maioria das igrejas evangélicas tem vivenciado isso. Pessoas que não são transformadas, não foram regeneradas, não foram salvas, mas elas simplesmente trocaram de religião e não houve transformação. Houve uma adequação e, por isso, sempre busca melhorar. Mas o apóstolo Paulo é certeiro em dizer que há uma nova vida e essa nova vida deve ser vivida nessa caminhada com Cristo, pois Ele é o nosso alvo, é aquele que nós devemos imitar e seguir. Por isso, melhoramento não existe. Existe a transformação naquilo que se chamamos dentro da salvação do processo de santificação. Depois da regeneração, onde somos justificados por aquilo que Deus fez por nós, nós assim agora passamos pelo processo de santificação, de separação, né? De uma vida pura, de uma caminhada diferente, aquela que Cristo viveu e mostrou para nós viver, e não a velha vida adâmica do primeiro Adão, que caiu, se separou de Deus e viveu essa vida distante, corrompida, satisfazendo os seus desejos, como é da humanidade, principalmente naquele período greco-romano do primeiro século, que não é diferente do nosso século, da nossa época. Estava conversando com jovens de Pampalona, na EBD, a semana passada, e falando para eles que a gente tem a ilusão de que hoje as coisas estão feias, ruins, complicadas, o mundo está numa devassidão. Mas quando a gente estuda a história, primeiro século, o Império Romano, a devassidão era grande, muito grande. E talvez nós estamos nos aproximando daquela vida que foi modificada graças à vida nova da Igreja de Cristo Jesus. A Igreja cristã que foi modificando essa velha caminhada desse Império Romano, dessa visão de mundo devassa, corrompida, que quando a gente, por exemplo, olha a vida dos imperadores, né?
de Roma, meu Deus do céu, é cada coisa difícil de acreditar naquilo que eles faziam, de perversidade, de maldade, de uma sexualidade deturpada de todas as formas. A promiscuidade também era muita. E assim toda a humanidade caminhava. E as pessoas que estavam se convertendo, recebendo a Jesus como Senhor, precisavam entender essa dinâmica de uma nova vida, de uma nova criação, de uma nova maneira de viver. O apóstolo Paulo nos chama a vivenciar, inclusive para nós hoje, essa nova vida de transformação, de santificação e de mortificação dessa natureza que ainda está em nós e precisamos ir deixando ela para trás. Como o apóstolo Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então é nessa dimensão que temos que viver, e não em um pseudo melhoramento, né? Um cristianismo gospel, né? Cheio de coisas semelhantes ao mundo e de uma falsa contextualização do Evangelho, sem uma compreensão real e concreta daquilo que o Novo Testamento e as Sagradas Escrituras nos mostram. Quando a gente fala de ser melhorado e não transformado, é que hoje no Brasil a gente vive um fenômeno de um cristianismo de melhoramento. Por exemplo, tem uma massa hoje que se denominam cristãos, que em nome de um padrão mais conservador, de defesa da família e tal, mas assim, vive vamos dizer assim, entre aspas, melhoramento, mas não de fato uma transformação, que é o que o cristianismo de fato ele proporciona na vida de uma pessoa. Simplesmente, às vezes tem pessoas que até se denominam cristãs, frequentam a igreja aí. Antes passava a noite na bebedeira, na balada, já não passa mais. Aí antes vivia embriagado, já não bebe mais. Mas não uma vida transformada de fato, simplesmente melhorada. Mas o senhor realmente falou da questão do arrependimento, que implica em uma mudança, em uma transformação de pensamento e também de atitude, né, pastor Israel? E a transformação, ela implica, de fato, como o senhor bem disse, no novo nascimento, na regeneração. Enquanto a gente pode dizer que o ser melhorado, entre aspas, seria simplesmente uma reforma. Isso não é a proposta do Evangelho. O Evangelho é transformar, não simplesmente fazer a reforma em uma casa velha, em uma casa deteriorada, mas derrubar e construir de novo, não é isso? Dentro dessa visão, é uma modificação completa. Porque temos que lembrar também da própria visão do apóstolo Paulo, dizendo que o homem está morto. Ele está morto. E quando ele recebe o Espírito, agora ele tem uma ligação, uma vida. Ele estava morto em seus delitos e pecados. E com essa transformação, há uma nova vida completa que vai mudando tudo. Não é imediato, mas é um processo de uma vida transformada dia a dia, em que o padrão do mundo, o padrão da mente da sociedade, não é mais seguido e ele está livre, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas, né, que Cristo nos libertou para a liberdade, não para uma falsa religiosidade, né? Nem também para uma libertinagem, mas para uma vida nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, uma vida de santificação, uma vida que tem um padrão de vida de um discípulo de Cristo, onde ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e cada dia segue os passos de Jesus. E no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 4, nós vemos a história de uma mulher samaritana. Uma mulher que não tinha uma vida social, digamos assim, normal, devido à sua condição moral, pois ela vivia com um homem que não era o seu marido. Porém, depois do encontro com o Senhor Jesus, ela teve a sua vida transformada e não simplesmente melhorada.
tornou-se uma testemunha ávida dos feitos do Senhor Jesus, reconhecendo ele como o enviado de Deus. Fala pra gente, pastor Israel, dessa transformação que resulta em vívida proclamação. É interessante que essa narrativa desse texto começa como muita gente caminha na direção de Cristo, né? Até começa a reconhecer que ele é um grande profeta, tenta falar da sua religiosidade, como a mulher samaritana falou: olha, nós aqui adoramos no monte, nesse monte vocês adoram lá em Jerusalém. E Jesus vai descartando essa questão da religiosidade e diz: olha, não é lá em Jerusalém e não é aqui nesse monte. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, em uma vida transformada, né? Não mais na velha vida. E é interessante que ela ainda fica meio que sem entender, sem compreender, quando Jesus toca em um ponto principal da vida dela e pergunta se ela tem marido. E aí a resposta é que ela diz que não tem. E Jesus disse: você tem 5 maridos, teve 5, e esse que você tem também não é seu. Tocou-lhe uma ferida de uma vida, e o texto não deixa claro o porquê dela ter tido esses casamentos e esses 5 e estar com essa pessoa, mas ao mesmo tempo demonstra e mostra a vida dessa pessoa que precisa ser transformada, ser modificada. Então, ela ali cai na consciência que Jesus estava falando da sua caminhada, da sua conduta passada, que precisava ser transformada. E aí ela começa a perceber que ele é realmente alguém especial e diferente, e Jesus, é interessante que neste texto ele se declara, né, que ele é o Messias, porque eles estavam também, os samaritanos, esperando o Messias. Sim. E Jesus disse: eu sou. Então ela vai ali, a partir daquela experiência com o Messias, com o Salvador, a chamar os outros e ver essa realidade. E depois o texto deixa claro que ela já vai falar e chamar como testemunha daquilo que algo aconteceu de diferente na sua vida e de que esse Jesus, falou da vida dela. E ela não teve nem vergonha de dizer isso, né? Diferente daquilo que nós vemos hoje quando alguém vai dar um testemunho, né? Às vezes as coisas velhas nem são ditas, nem são faladas, nem são anunciadas. E a pessoa simplesmente, mais uma vez, trabalha nessa dimensão de religiosidade. Nós percebemos na vida da mulher samaritana que não foi uma mudança de religiosidade. Ela não procurou buscar a religião judaica e sair de ser samaritana. Ela realmente entendeu a mensagem, que era uma transformação interior, e proclamou esse Messias salvador, transformador, que nos vê como somos e pede para a gente beber dele, da água da vida que ele tem para oferecer. E ela vai levar isso às pessoas, às pessoas da sua comunidade. E é interessante que as pessoas confiam primeiro na sua palavra, vão até Jesus e, ao conhecer, também tem a sua experiência pessoal. Vivemos um evangelho hoje em que as pessoas não proclamam Jesus Cristo. Às vezes a gente proclama a nossa religiosidade, a nossa igreja, o nosso programa, convidam as pessoas para ir para a igreja, mas não demonstra nem a transformação que houve na nossa vida, nem esse Cristo que transforma a nossa vida ou transformou a nossa vida. E essa mulher samaritana, ela fez aquilo que qualquer um que é transformado realmente faz. Ele anuncia, ele fala dessa grandiosidade que é a salvação em Cristo Jesus, esse reconhecimento desse Salvador que veio para a remissão dos pecados da humanidade, ou trazer de volta a reconciliação para com Deus o Pai. Então a gente percebe que a mulher samaritana, ela expressou e conseguiu proclamar esse evangelho de forma simples e completa, com seu próprio testemunho da sua própria vida. Ele me revelou quem eu sou.
E a gente precisa, na nossa caminhada hoje, também demonstrar essa transformação na nossa vida para as pessoas, proclamando esse evangelho. Não simplesmente convidando as pessoas para ir para a igreja, fazer parte de um culto, de uma organização religiosa, né? Venha e você será feliz, venha para a igreja e os seus problemas serão resolvidos. Não. O evangelho fala de uma transformação de vida, da nossa vida e da vida daqueles que reconhecem esse Jesus, que é a água da vida, que faz brotar em nós essa nova vida, né? Essa nova transformação desse novo ser, dessa nova criatura, que agora passa a ter um relacionamento direto com Deus Pai. Eu costumo dizer, talvez algumas pessoas se choquem, eu costumo dizer que para mim não representa nada uma pessoa dizer que é evangélica. O que me impressiona é quando realmente a gente vê um testemunho de vida, de transformação, né? Porque isso é o que o evangelho faz. A pessoa entrar numa igreja por mera adesão e não por conversão, isso não vai fazer a diferença. Pode dizer que é uma pessoa que é evangélico, mas se não é transformado, pode até estar na igreja, mas não ser um cristão autêntico, verdadeiro, genuíno. E o que tem esse encontro real com Deus, com o Senhor Jesus, o Deus Filho, ele tem esse desejo de não só proclamar esse evangelho, né? O que o proclamar já é uma consequência, mas de fato viver o que o evangelho ensina, né, pastor Israel? Essa transformação realmente que o evangelho nos ensina. A gente pode perceber, inclusive na vida do próprio apóstolo Paulo, que houve uma transformação não de religião, mas de vida interior. Então a sua caminhada mudou e fez uma diferença muito grande. As pessoas reconheciam essa transformação na vida dele. Então o anúncio desse Cristo que salva, que transforma, que nos faz ser uma nova criatura, ela é real e vivida, perceptível. E talvez o grande problema hoje é que as pessoas, talvez seja o próximo ponto, é que as pessoas não compreendem a fé salvífica através da fé pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e as escrituras têm sido deixadas de lado por métodos, por programas, eventos, e não por uma vida transformada a partir do conhecimento concreto do que é o Evangelho de Cristo Jesus, né? Que não é simplesmente um conteúdo de doutrinas, mas é a revelação completa do Deus que se tornou ser humano e completou a sua obra aqui na Terra, nos oferecendo essa oportunidade de ter essa nova vida com Deus Pai, com esse Deus Trino, né? E com a presença contínua do Espírito Santo, que é aquele que vai nos dar, né? Inclusive foi o que Jesus falou lá em Lucas, relatando em Atos capítulo 1:8, que aqueles discípulos, eles receberiam o poder para testemunhar quando recebessem o Espírito Santo, né? Então, a vinda, a entrada do Espírito na nossa vida nos pôs esse poder para ser mudado e também testemunhar, inclusive com a entrega da nossa própria vida, se for o caso, como era grande parte da igreja cristã do primeiro século, né? E era perseguida, sofria o martírio, não deixava de testemunhar e de viver uma vida diferente como os ensinos de Cristo Jesus tinham deixado para os seus discípulos e apóstolos. A gente vai passar para outra questão, mas o senhor falou duas palavras que me chamaram a atenção. Palavra eventos e conteúdo. Hoje a gente vê uma igreja muito motivada por eventos, né? É a festa, é a reunião social, é o culto festivo, é o lanche após o culto, são os encontros. E o conteúdo, de fato, muitas vezes menosprezado, desprezado, que é o aprendizado da palavra, de reuniões
de oração, a correta motivação de estar se reunindo como igreja no templo, que seria prestar o nosso culto de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus, muitas vezes é apenas um evento, uma reunião social. E nada mais que isso. O que a gente tem que buscar a cada dia, refletir nessa questão e buscar as corretas motivações, né, pastor Israel? Como igreja. Eu creio que a igreja, ela, como disse os reformadores, igreja reformada, sempre reformando. Ela precisa compreender que nós temos uma base, um conteúdo. A gente tem as escrituras sagradas como única regra de fé e prática. Prática é aquilo que a gente faz no dia a dia, inclusive na nossa liturgia. E nós temos invertido, né, a adoração, a vivência cristã, a caminhada cristã, pelo estilo de vida adequado à realidade da necessidade das pessoas e não do próprio evangelho. Não é que o programa é errado, mas fazer com que as pessoas pensem que o evangelho é o programa, é o que nós temos visto, é que é o problema. Aquilo que deveria ser o louvor de adoração a Deus, a gente fica triste quando olha as letras da música e não falam praticamente nada das escrituras sagradas, né? A música, em vez de edificar, ela desensina, se existe essa palavra, as pessoas do caminho do Senhor, né? E a palavra de Deus, que deveria também ser explanada, muitas vezes é trocada por mensagens, reflexões de autoajuda, envolvida a teologia da prosperidade e autoajuda e curas e tantas coisas, e o principal que faz aquilo na mente ser transformada dia a dia, sendo abandonada, colocando de lado aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós devemos não nos conformar com este mundo. A nossa mente não pode estar formatada ao formato deste mundo, mas ser renovada, transformada com essa mentalidade de Cristo Jesus, que está nos tratando em outra dimensão. Talvez aquilo que eu falei no início, muita gente está trocando de religião, então não está havendo conversão. As pessoas estão só convencidas, trocaram de religião e saíram da sua religião e agora se adequou a essa religião cristã, e para muitos é muito bom. E quando a gente pergunta, elas não sabem nem o que é salvação. Eu vou só contar um testemunho, tentar ser rápido. Eu falei na igreja domingo, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui fazer um evangelismo com o pessoal da Igreja Batista do Recreio, num lugar chamado Terreirão, e uma senhora, eu fui atendê-la, né? Eu estava fazendo um atendimento espiritual, e essa pessoa, ela tinha recebido uma cura física, os médicos tinham enganado ela, e disse que só tinha 3 dias de vida, e essa mulher ficou desesperada, e alguém foi falar do evangelho para ela, e o que deu para ela foi um lenço, né, suado, ungido lá de um apóstolo, e ela com 3 dias saiu do hospital viva. E aí eu olhei para ela e falei: o que é que a senhora está fazendo aqui agora? Eu estou muito angustiado, estou triste. Eu perguntei: se a senhora morresse hoje, a senhora saberia para onde está indo? Ela quase morre realmente, mas ela não sabia. A fé dela estava baseada em cura, em coisas físicas, e ela não compreendia o que é o evangelho de Jesus Cristo. Eu até falei com ela: olha, a senhora deu um grande passo de fé, mas a senhora precisa compreender o que é a fé para a salvação. Sem essa, não adianta cura física. Creio que Deus lhe concedeu essa cura física para que você tivesse fé nele, não nesse lenço que a senhora quer me mostrar e que lhe curou. Curou a fé. Fé remove montanhas, mas a fé salvífica é aquela que nós confiamos e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou para nos dar essa nova vida e essa reconciliação para com Deus. Vou parar por aqui para a gente tratar dos assuntos que vai vir na questão
justamente daquilo que precisamos ensinar nas igrejas hoje. Milagres, curas, é algo assim que realmente assim, Deus opera e opera ainda hoje, né, pastor Israel? Agora, não é o primordial. Verdadeiramente, a fé salvadora, essa sim, ela é fundamental. Mas uma vez eu ouvi um pastor falando que a ocasião em que Deus operou mais milagres e maravilhas foi ali no período com o povo de Israel, ali no período, na ocasião em que eles estavam no deserto peregrinando. E o povo estava reprovado diante de Deus. Então não é sinal de aprovação. Graça, misericórdia, mas que não essa fé circunstancial não opera a salvação, né? Sim, Né? É o que o autor de Hebreus vai trabalhar, falando justamente disso. O povo não entrou no descanso porque o seu coração não estava voltado para Deus, estava voltado para os milagres, queriam as bênçãos de Deus, mas não queria se relacionar com esse Deus, né? Por isso não entraram no descanso. O apóstolo Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele disse que a sua pregação consistia na pessoa de Cristo e este crucificado. Ele ainda disse que a sua pregação não consistia na sabedoria humana, isso é, numa linguagem persuasiva, convincente, de acordo com as filosofias em voga, mas consistia numa sabedoria de mistérios, misteriosa, compreendida não pelo intelecto, mas efetivamente pela iluminação do Espírito Santo. Pastor Israel, hoje raramente nós vemos estudos, ministrações sobre pontos teológicos primordiais da fé cristã, como regeneração, propiciação, expiação, justificação, adoção, entre outros. A falta de conhecimento desses pontos teológicos faz com que se caminhe numa condição de melhorado, mas não de fato transformado, sendo que se o indivíduo, sem esse conhecimento fundamental, ele caminha na superficialidade e não na profundidade da fé cristã. Essa é uma realidade que nos deixa muito triste. Que começa com a própria liderança, que está muito mais preocupada em ter números, agradar as pessoas, do que realmente levar o verdadeiro evangelho, que na verdade é um caminho estreito. Não é um caminho de facilidade, não é um caminho largo. A porta é estreita, é um caminho difícil, é um caminho de mortificação do eu. E pregar as verdades centrais das Sagradas Escrituras não atraem as pessoas. Essa é a realidade, mas também não transforma as pessoas. Essa mensagem bonita, linda, atrair. Isso nos faz lembrar o próprio apóstolo Paulo lá, quando chega em Atenas, e ele está lá pregando ou falando com os filósofos, todo mundo estava alegre. Que conhecimento, que coisa linda. Quando ele muda para a figura da pessoa de Cristo Jesus, de um homem que era Deus, morreu e ressuscitou, eles ficaram revoltados. Esse evangelho realmente, para as pessoas que querem viver essa vida de um conhecimento intelectual, vai ser um andar na contramão. E também o próprio Jesus falou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, esse poder transformador, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, como disse o apóstolo Paulo. Sem conhecimento das Escrituras, não tem fé salvífica. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como vai haver salvação sem conhecimento do Salvador? Sem conhecimento daquilo que ele veio fazer, da sua revelação lá desde o início. Embora o próprio apóstolo Paulo disse que ninguém vai ter desculpa em não reconhecer, porque a própria criação revela esse Deus, mas a mensagem do evangelho específica, que é esse Cristo Jesus, o Deus encarnado que se tornou ser humano e veio até a terra,
trazer de volta, dando a oportunidade do ser humano se reconciliar com Deus com o seu sacrifício, esse precisa ser compreendido e anunciado. E é um processo de conhecimento bíblico. É uma revelação progressiva. E falar de doutrinas hoje, muitos não gostam, né? Inclusive as pessoas às vezes não sabem nem o que é doutrina. Eu já tive uma igreja e perguntei, os irmãos gostam de doutrina? Não. Aí eu perguntei, vocês sabem o que significa doutrina? Eles nem sabem o que significa doutrina, né? Eles pensam que doutrina são legalismos, são preceitos e regras, e não conteúdos de ensino da palavra de Deus. E é interessante que, geralmente, a gente vive, ao mesmo tempo, em um legalismo, fruto de um não conhecimento da palavra que manda a gente viver por princípios e não por regras. Por isso, às vezes, não há transformação. Há muitas religiosidades que seguem, né, e muitas igrejas que, por exemplo, têm discípulo do líder e só faz aquilo que o líder mandar, vive em uma regra, obedece tudo, até o que vai comer, o que vai fazer, quem vai namorar, quem vai casar, o que vai comprar, quem vai ser, né? Não demonstrando nada daquilo que é realmente o evangelho e daquilo que as escrituras ensinam, né? Talvez ao contrário, né, daquilo que o apóstolo Paulo combatia dos judaizantes, voltar a viver pelas regras da lei e não pelo princípio da vida que Cristo nos deu através do seu Espírito, nesse caminho que o Espírito vai nos ajudando, vai nos transformando. Inclusive, ele vai trabalhar lá em Gálatas que a nossa natureza deve ser mortificada para que esse Espírito de Deus que trabalha em nós nos guie, nos oriente, nos dirige. Porque esses que são dirigidos, guiados por esse Espírito, é que são realmente filhos de Deus. E talvez, por não haver essa exposição da palavra, a exposição bíblica da palavra, as pessoas estão falhando nesse mundo evangélico, principalmente do nosso Brasil, né? Enquanto às vezes um lugar está distante, tem só um livro traduzido na sua língua, a pessoa tem uma compreensão incrível. Nós temos Bíblias de várias versões, traduções, linguagens diferentes, mas nós não ensinamos a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas também, na sua maioria, não querem ouvir a palavra. Elas querem ouvir aquilo que agrada a sua natureza, a sua vida, para ir tentar melhorar com a filosofia cristã e não com a vida transformada. Primeiro fazer uma correção, né? Eu falei primeiro aos Coríntios capítulo 2, mas na verdade aquilo que eu falei inicialmente se encontra, né, em suma, em 1 Coríntios no capítulo 1. E aí o senhor falou dessa questão, né, da falta de doutrina nas igrejas, dos ensinamentos bíblicos na igreja. Isso para muita gente é enfadonho, né, pastor? É enfadonho, as pessoas não querem ouvir. Isso me lembra a passagem que o apóstolo Paulo ele escreve, quando ele diz assim, que nos últimos dias as pessoas não vão ter mais... Não vão querer mais ouvir da palavra de Deus, vão ter como um comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, querendo ouvir apenas aquilo que lhes agrada de fato, buscando mestres, professores que falem o que eles querem ouvir realmente. E a gente vê essa profecia, né, aplicada nos nossos dias, onde as pessoas elas parecem aceitar mais as regras humanas, né, os achismos que são ensinados, do que propriamente a doutrina bíblica. E aí isso também me faz lembrar de um termo que o pastor Luiz Saião ele usa, dessa teologia manca, em que ela não é apresentada de forma completa, íntegra, mas uma teologia saci-pererê, né, de uma perna só. E aí a gente vê também um problema no nosso meio, de líderes despreparados para os ensinos, muitas vezes sem o mínimo interesse e não faz o mínimo esforço também de se preparar para estar repassando as doutrinas bíblicas que são necessárias, né, pastor? Realmente, irmã Nédia, temos essa grande dificuldade
no meio da liderança evangélica. E isso independe da denominação. Por que não querem investir no ensino? Porque dá trabalho, leva tempo. Preparar um sermão expositivo, você não faz ele em 2 horas. Você tem que estudar o livro várias vezes, fazer leitura, você vai ter que pesquisar, vai ter que fazer uma exegese, olhar a hermenêutica, um contexto, e você vai ter que trabalhar. Isso leva e requer tempo. Agora é fácil você pegar o texto e colocar lá 3, 4 pontos, colocar um tema e ali ir encaixando o que você quer encaixar. E por isso as pessoas vão se corrompendo, vão se perdendo, estão na igreja há muitos anos, e não conhecem as coisas elementares, sim, básicas. É impressionante que, às vezes, a gente prega em alguns lugares, e a gente prega de forma simples, mas está ensinando. Pregar sem ensinar não é pregação, né? Então, assim, as pessoas depois... Pastor... Eu não entendia, eu não sabia que era isso que significava esse texto. Eu pensava que era outra coisa. Então a gente percebe que tem gente que quer ouvir, quer aprender, mas a liderança, infelizmente, não quer pagar o preço de uma vida de dedicação, de estudo da palavra, de continuidade da aprendizagem. Aí passa pelo seminário, aí pronto, acabou, acha que já sabe tudo, não quer avançar, não quer estudar, não compra um livro, não tem ferramentas. Hoje a gente tem disponíveis ferramentas digitais para aprender grego. Meu Deus, quantas coisas! Mas é mais fácil pegar uma Bíblia lá, às vezes tem pastores que pegam a Bíblia e vai lá atrás, lá onde estão os comentários daquela Bíblia de estudo e faz a mensagem em cima daquilo. E aí a gente fica olhando, meu Deus, aí as pessoas não aprendem e vão também se acostumando com isso, né? Então, assim, elas vão sendo só melhoradas e não transformadas, porque não tem ensino da palavra. Sem ensino não há transformação. Se não há conhecimento, iluminação das verdades, não vai haver transformação de vida. Porque como é que eu vou viver aquilo que eu não aprendi? Como é que eu vou caminhar como Cristo se eu não compreendo como Cristo caminhou naquele mundo, naquela época? E aí também tem a questão da que a irmã falou da teologia manca. Só usa um óculos, um lado da teologia, né? E o evangelho, ele é amplo. Uhum. Inclusive, o apóstolo Paulo trabalha muito com a dualidade, né? Então, assim, o evangelho não é uma coisa simplista, embora seja simples, mas ele tem uma extensão muito grande. E precisamos aprender a cada dia para poder ser modificado. Não dá para ser transformado sem conhecer. Ninguém vai conseguir dirigir bem se não aprender a dirigir, conhecer o carro, os manuais, a marcha, em qual momento vai passar, o que tem que fazer, como tem que fazer. Se ele não aprende, não é treinado e acha que já sabe, ele vai ter problemas na caminhada dele como motorista. Não conhece lei de trânsito. Imagine alguém dirigir sem conhecer lei de trânsito, não conhecer as placas, as sinalizações. Que desastre! A mesma coisa o cristão, não conhecer as escrituras sagradas é um desastre. Ele fala coisa, ele vive coisa, traz coisas de outra religião. E tem muitos crentes, né, que ainda não tirou a sua religião antiga da sua mente. A cosmovisão não mudou, né? Aí ainda continua com a Nossa Senhora dos Evangélicos agora, né? Deixou de ser dos católicos e agora fica Nossa Senhora dos Evangélicos. E em alguns lugares a gente vê isso claramente. A mente não mudou, não foi transformada pela palavra, né? Pois a palavra que vai fazer essa transformação na nossa vida. A partir de que a gente lê as Escrituras, compreende, explica e faz as aplicações, o Espírito vai iluminando a nossa mente, vai nos fazendo conhecer, abrindo o nosso olhar para aquilo que Deus quer fazer de transformação em nossa vida, na vida da igreja, né? Isso é muito importante e indispensável para haver transformação e não melhoramento, porque melhoramento não vai trazer vida eterna.
não vai trazer um encontro concreto com Cristo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação só pode acontecer com transformação e regeneração, mudança de vida, uma nova vida. A mesma vida, sem transformação, sem um novo nascimento, não tem possibilidade de vida de santificação. E sem santificação, ninguém verá Deus ou terá esse relacionamento com Deus eternamente. Por isso é indispensável realmente nós, líderes, ensinar as doutrinas centrais da fé cristã. Estamos chegando no final. Se eu pudesse, eu continuaria aqui com o pastor Israel, que pensa numa pessoa que gosta de falar das coisas do Evangelho, sou eu. E aí essa conversa é um convite, é um mergulho no Evangelho, né, pastor Israel? Muito obrigada, pastor Israel, por dar esse tempinho pra gente. E mesmo num tempo tão curto, mas passar tanto conhecimento, riquezas do Evangelho, esse seu conhecimento, compartilhar aqui conosco. Que Deus continue te abençoando, abençoando a irmã Ana, abençoando toda a família, o netinho que acabou de chegar, tá? Vocês são bênçãos em nossas vidas, mora no meu coração, no coração da minha família, o Senhor sabe disso, vocês sabem disso, e o Senhor tem aí as suas considerações finais, a gente que já está nos últimos minutos. O desejo do nosso coração é que o Senhor nos use como tem usado a irmã, como instrumento de alerta, de aviso, dessa nova percepção, daquilo que Cristo mostra que devemos viver essa vida transformada e não melhorada. Na minha caminhada cristã, e passei por alguns lugares onde eu percebi que a palavra de Deus muda o ser humano. Sem conhecimento da palavra, as pessoas passam em várias igrejas. Isso me faz lembrar muito a comunidade lá da Mangueira, no Rio de Janeiro, onde as pessoas queriam ouvir da palavra, aprender da palavra, ver pessoas chorar, e é isso que a palavra está dizendo, é isso aqui, e ver pessoas compreendendo, porque elas já tinham passado por várias igrejas. E assim, só mudou de religião, de lugar, de fazer seus rituais, mas não houve conhecimento para essa transformação. E quando esse conhecimento vem, essa iluminação vem, o Espírito vai trabalhando e as pessoas não conseguem ser mais a mesma. Nós somos gratos a Deus pela família da irmã Nédia, por essa dedicação no ensino da palavra. Você que está nos assistindo agora ou em qualquer momento ou outro, busque conhecer essa palavra de Deus. Ela traz transformação à nossa vida. Embora as pessoas muitas vezes nos taxem de ser santos, de querer ser diferente demais, mas nós tentamos buscar viver isso que a palavra de Deus nos ordena a viver a cada dia. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas vivemos buscando essa vida a cada dia e sendo transformado de dia a dia, como diz o apóstolo Paulo, fazendo refletir a glória do Senhor dia a dia na nossa vida. Às vezes, irmã Nédia, nós somos taxados, vocês são Bíblia demais, vocês não querem ser equilibrados. Equilibrados é viver na palavra de Deus, que manda a gente viver nesses princípios de uma vida não conforme o padrão dessa sociedade, mas conforme aquilo que Cristo já planejou antes da fundação do mundo para que nós fôssemos, né? Então, assim, viver essa vida é maravilhosa, experiências maravilhosas, e ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus, através do ensino da palavra de Deus, é maravilhoso. Desejo que Deus continue abençoando esse seu trabalho, esse seu ministério, que Ele possa alcançar muitas pessoas, despertar muitas pessoas para buscar esse conhecimento da palavra de Deus e assim ter sua vida transformada. Pois a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela modifica a nossa vida. Quando a palavra de Deus penetra a nossa mente, o Espírito Santo trabalha e gera uma nova vivência, uma nova experiência de vida. Agradeço a oportunidade, embora esteja um pouquinho cansado, a irmã falou do meu neto, e estava essa noite, esse dia com ele, e estou ainda um pouquinho cansado. Espero que da próxima esteja com mais
fôlego, uma voz melhor, porque também o final de semana foi puxado. 4 reflexões em 2 dias. E minha voz quase não tenho ela para a gente fazer essa live. Mas é muito bom, espero que Deus continue abençoando a sua família e esse trabalho, e as pessoas possam, assim, serem alcançadas para uma compreensão, um desejo de buscar mais ao Senhor através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Amém, pastor. A gente que agradece. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E mais uma vez eu digo, o Senhor e a família moram nos nossos corações. Um abração, um abração. Outro, Deus abençoe. Amém.